Bem-vindos a mais uma videoaula da HW Sistemas e Computadores. O nosso tema de hoje será sobre as novidades do nosso release 40920, como podem ver aqui abaixo. Mais uma vez, para poder saber o que foi feito nesse release aí, basta vocês navegarem aqui no menu Ajuda, na opção Sobre, né, e clicar aqui neste link, que vai abrir para vocês um documento aí no seu navegador. Este documento aqui vai dizer o que foi feito de correção e o que foi sugerido aí pelos clientes para poder ser, e que foi feito aí dentro do nosso sistema e disponibilizado nessa versão, né? As correções estão aí e as sugestões que são as novidades aí dentro do sistema, que é o tema aí dessa visual. Então, vamos falar primeiro aqui sobre as sugestões vamos deixar as sugestões do financeiro mais para frente e falar aqui agora das sugestões dentro do automação, né? A gente tem essa sugestão aí, incluir opção para o usuário alterar o departamento do recibo caso necessário. Aqui dentro do cadastro de recibos, outros recibos, existem empresas aí que trabalham com mais de um departamento, né? O pessoal que trabalha com veículos, eles costumam, o cliente chega lá, compra a moto, compra o capacete, compra alguma coisinha a mais e dá um cheque só, por exemplo, né? Aí o que o pessoal faz? Faz um recibo antecipado, né? Só que o recibo antecipado ele pertence a algum departamento. Tem relatórios que vão dizer em qual departamento que este recibo pertence. Então o que acontece é que às vezes parte do recibo do estoque ou do veículo é utilizado e parte do recibo ainda fica lá pendente de recebimento. Então o que acontece? O relatório fica acusando que o recibo está em um determinado departamento, quando na verdade ele já foi utilizado por aquele departamento. Então tem uma opção aí que vai dizer aonde que está, né? O usuário vai poder marcar o recibo para o departamento dele. Deixa eu colocar aqui um cliente qualquer. Não, vamos só ver aqui. Aqui, ó, alterar o departamento, né? Tem o processo aí REC 0017. Ele simplesmente vai setar para o departamento do usuário que está logado. No meu caso aqui, o HW. Ele vai pegar o departamento do usuário HW e vai jogar para o recibo. Não tem mais, não tem outra tela que vai abrir, ele só vai jogar o departamento, né? Quando o recibo já é do próprio departamento do usuário que está logado, ele já avisa e não faz nada. É simples assim. Segundo aqui, na ficha do produto, nós incluímos um histórico, né? Isso aqui é muito interessante. Vamos abrir aqui o cadastro de produto e abrir um produto aqui. A gente já tinha aqui a ficha do produto. E dentro da ficha do produto a gente já tinha aqui também o movimento diário, né? Que apresenta aqui o estoque desse produto nos dias, né? Os dias que houver um movimento vai mostrar aí o estoque de cada produto, né? E aqui a gente adicionou uma coisa que foi necessário pela seguinte situação: requisições e notas, elas podem ser canceladas e excluídas, né? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, no dia 10 e fizesse a exclusão de uma requisição, o sistema já não tinha mais como obter essa requisição aqui para mostrar ao usuário que a requisição foi feita naquele dia, foi dado baixa naquele dia.
Ou a mesma coisa para a nota. Se a nota fosse feita e fosse excluída posteriormente, não ia estar aqui, eu não ia conseguir visualizar esse registro. Aí o que acontece? No dia 10, por exemplo, eu tinha 979. Se eu excluísse uma requisição aqui e a pessoa viesse no dia anterior aqui fazer esse cálculo de entrada e saída, não ia dar certo, né? Justamente pela exclusão desses registros aí neste dia, né? Aí o que a gente fez agora? A gente colocou aqui um históricozinho. Se a gente ir nesse balãozinho de informação, tem o X aqui, ó, exclusão ou cancelamento ou reabertura, né? Então, se eu chegar aqui no dia 11, não, vamos pegar um dia que não tem. Pode ser esse dia 7. Se eu vim aqui no dia 7, né? Eu tive a entrada dessa nota aqui de 2 unidades. Se eu for lá agora e excluir, o sistema vai permanecer com o registro aqui e vai colocar um X na frente, né? Aí quando tiver o X, a gente vai saber, no caso de nota fiscal, que foi excluída. No caso de requisição ou ordem de serviço, a gente vai saber que foi cancelado, né? Devolução também, a mesma coisa. Todos os registros que dão baixa aí no estoque, se for feita a exclusão desses registros, vai ser visível ainda essa alteração aqui, né? Vamos pesquisar então essa nota e ver se eu consigo excluir. Isso, aqui, ó. Tá vendo aqui? Criou um registro tipo X com a mesma quantidade. Então permaneceu o histórico, né, de movimentação deste produto nessa data. E no dia 25, que é hoje, foi criado também um registro, né? Foi criado um registro, por quê? Porque como eu excluí a nota daquele dia, ela entrou no meu estoque hoje. Então foi criado um registro aqui, né, na verdade foi uma saída, né? Se ela entrou naquele dia e eu excluí ela hoje, ela criou um registro de saída dessa quantidade hoje, né? Então ficou muito mais fácil agora de visualizar o histórico aí de movimentação dos produtos. Continuando lá, vamos ver. Aqui nessa 1380, né, remoção de testes de alguns campos não necessários ao incluir e alterar possíveis clientes. Aqui a gente tem um cadastro, né? A gente tem um cadastro aqui, clientes, possíveis clientes. O que foi feito apenas que a gente deixou de fazer alguns testes aí, né, de alguns campos. Porque se é um possível cliente, não há necessidade de você ter de cadastrar, ter de, né, obter todos os dados. Coloca o nome aí do cliente, se for suficiente para você reconhecê-lo aí depois para poder manipular e torná-lo um cliente mesmo. Você preenche os demais campos que vão ser pedidos no momento que ele vier a mudar de um possível para um cliente definitivo. Então a gente tirou alguns testes aí e adicionou aqui uma aba, né? Você pode, tem gente que gosta de escrever muita coisa nas observações, então deixamos aqui na segunda aba aqui, ó, bem grande aqui para poder digitar quanta informação a pessoa quiser. O próximo aqui. Tá. 382. A partir dessa versão é permitido cancelar mediante a processo
um pedido de venda ou ordem de serviço que já tenha recebido no caixa auxiliar. Antes não era possível, né? Então agora existe o processo aí que permite o cancelamento de uma requisição ou OS, mesmo depois dela ter sido recebida no caixa auxiliar. Sendo que este recebimento não pode ser o recebimento do dia, né? Só se for um recebimento de dia anterior. Quando o recebimento é do dia, o sistema vai avisar para o usuário pedir o usuário do caixa auxiliar para fazer o cancelamento. Aí, posteriormente, pode cancelar a requisição ou ordem de serviço, né? E este item aqui, ó, novo produto, pós-virtual TEF, a gente já tem vídeo aula dele, né? Então, ele teve uma vídeo aula à parte, onde a gente falou aí das todas as funcionalidades que ele permite fazer lá, então vou pular ele aqui. Após incluir ou alterar um recibo, perguntar ao usuário se deseja imprimir, né? Mais uma coisa aí no recibo, para agilizar o processo de quem utiliza o recibo antecipado, né? O sistema não fazia isso. Simplesmente agora, quando salvar lá, ele vai perguntar se quer imprimir e já imprime. É só para agilizar o processo de quem está utilizando o recibo aí. No nosso relatório OLAP, saídas vendedor, departamento, documento recebido, a gente também adicionou um campo de telefone principal do cliente. A gente abre lá agora, a gente vai ver que tem um campo a mais lá. Lembrando que para aparecer saídas, lembrando que para aparecer esse relatório aí para vocês, tem de vir aqui, ó, e mandar verificar as consultas no servidor. Ele vem no nosso servidor aqui na HW e baixa essas consultas aí no seu sistema. Tem um campo aqui agora que é o telefone. Isso, tá aqui o fone do cliente. Vamos continuar. Aqui no PAF-SF. Tá, isso. A gente está gravando aqui em cada item do cupom fiscal o código vendedor, né? Isso só para saber qual que é o departamento a qual pertence aquele item, né? Então lá na frente agora a gente vai entrar na parte do financeiro e eu vou mostrar para vocês que tem algumas alterações no DRE e essa informação agora é gravada aí no PAF-SF, né? Eu vou mudar aqui minha base de dados para eu mostrar aí como é que vai funcionar esse DRE. Mudei aqui a nossa base e tem algumas coisas aqui também, né? Algumas coisas no nosso sistema de veículos e também devem entrar aí na parte de videoaula de veículos. Aqui na parte do financeiro, valor contábil no contas a receber, assim como já era no contas a pagar. No nosso contas a receber agora, no nosso contas a receber agora tem o campo aqui, valor contábil, assim como já tinha no contas a pagar. A gente vai ver aonde que ele vai ser utilizado no DRE daqui a pouco. Eu vou mostrar para que ele vai servir. Tem isso aqui, tem no cadastro do cheque, já tinha no contas a pagar e já tinha nos lançamentos, né?
que no cheque também tem. Valor contábil. Novo campo no cadastro do plano de contas e do financeiro para vincular ao plano de contas contábil. Aqui no cadastro do plano de contas existem mais dois campos: o código da conta contábil e a ordem contábil. Esse código da conta contábil, ele tem um vínculo com a conta da sua contabilidade, né? Você teria de ter o cadastro do plano de contas contábil aí no seu sistema, né? A gente já tem esse cadastro. Se a gente ir mais abaixo aqui, ó, plano de contas contábil, já existe esse cadastro no sistema, né? E é apenas um vínculo. A gente também vai ver mais à frente, vou deixar para o final. Para que a gente vai utilizar isso, né? Isso é uma outra coisa que a gente fez no sistema. E, além do mais, tem, né, a possibilidade de visualizar lá nos relatórios do DRE esse campo aí, né? Eu vou mostrar também. Então, vou adicionar esses dois campos aí no seu plano de contas para vincular o plano de contas da contabilidade. Essa aqui já é uma das anotações de uma da sugestão DRE. E eu vou pular essas duas aqui, que são as mais importantes, e vou falar aqui. O sistema, a partir dessa versão, está gravando o usuário de cadastro do contas a pagar. Ele não gravava. Então, se a gente vir aqui no cadastro do contas a pagar, a gente deve ter aqui o usuário que cadastrou. Tá vendo que não tem? Isso, a partir daqui já tem. Então, antes não tinha o código do usuário que cadastrou a conta. Agora tem. Só tinha do usuário que quitou, né? E no contas a receber é o contrário. Eu acho, né? Vamos ver aqui. Grava também o usuário que baixou no contas a receber. É justamente isso. No contas a receber, provavelmente não tinha. Aqui tem um campo aqui também, ó, o usuário que baixou, né? O usuário que cadastrou já tinha. A gente adicionou aí o usuário que baixou. Apenas para facilitar aí. Quando tem várias pessoas utilizando o financeiro, você pode chegar na pessoa aí que fez a baixa do documento. Ou o cadastro, no caso do contas a pagar. E a última aqui. Foi desativado o campo tipo de lançamento no cadastro de contas a pagar, né? Lançamentos e contas a receber, né? Era aquele campo que dizia se é contábil ou não, né? Então, com o valor, com o campo com o valor contábil, este campo perde a finalidade dele. Então, tendo o valor, se tiver um valor, aquele é o valor contábil. Então, vamos partir aqui para o DRE. A gente fez algumas alterações no nosso DRE. Vou abrir ele aqui. Primeira delas, a gente pode utilizar os valores contábeis para poder gerar aqui. Como é que funciona? Para os registros do financeiro, é aquele campo, valor contábil. No contas a receber, no contas a pagar, nos lançamentos, né? A gente tem o valor contábil, a gente utiliza ele. E para as receitas, a gente tem como contábil notas fiscais e cupons fiscais.
né? Então, funciona assim. Se eu deixar desmarcado, ele busca suas vendas, requisição, ordem de serviço e as informações do financeiro do campo normal lá. Se eu marcar o valor contábil aqui, ele vai buscar os documentos fiscais, as notas e cupons, e vai utilizar dos registros do financeiro aquele campo lá, valor contábil, né? Essa foi uma das alterações. Outra é eu poder gerar aqui uma média, né? A gente já gera aqui um acumulado do, do período, né? Quando eu mando gerar aqui, ele vai gerar do mês 1 ao mês 3 e vai deixar de um lado aqui da nossa tabela. E o mês 3 ele vai deixar separado também em outra tabela, em outras colunas. O que a gente fez aqui agora é deixar a média de meses, né? No caso 12 aqui, ele vai gerar do mês 3 até o mês 4 do ano anterior, né? Eu vou deixar gerando aqui, deve demorar, e quando concluir eu vou mostrar como é que ficou. Concluído o processo, a gente pode ver aqui que a gente tem algumas colunas a mais, né? A gente tem aqui a média. A média, 12 meses. Se eu colocar 6 meses aqui, vai ficar escrito média. Média 6 meses, no caso. Também, com relação a isso, a gente pode, no momento de gravar a apuração, a gente pode gravar a média. Em vez de gravar aqui o valor do mês, né? Os valores do mês, a gente pode gravar o valor da média, né? Vai perguntar aqui se eu quero utilizar a média. Se eu dizer que sim, né? O sistema vai salvar os dados da apuração com base nas médias dos últimos 12 meses. É uma confirmação aí. Vou dar o sim aqui. Ele gravou, né? Utilizou a média. Então, essas duas situações aí foram algumas situações que a gente achou interessante colocar no DRE. E outra que faz parte aí desse release é um comparativo, né? Um comparativo DRE. Seria um comparativo da sua situação, dos seus valores, com os valores da contabilidade, né? Eu não mostrei que a gente tem aqui o cadastro do plano de contas contábil, que é o plano de contas da contabilidade. Então, por meio deste cadastro e daquele vínculo nos nossos planos de contas, eu tenho a minha conta aqui e eu tenho o vínculo com o plano de contas da contabilidade. Por meio dessas informações, a gente pode montar um comparativo, né? A gente, da mesma forma do DRE, eu coloco o mês que eu quero fazer a comparação e o ano. Deixa eu aumentar aqui. A gente tem aqui o regime, assim como o outro, e tem uma estrutura de custo, né? Tipo 1 e tipo 2, né? Antes de eu mandar gerar, a gente vai vir aqui no cadastro do grupo, que eu vou falar para que serve essa estrutura. Não é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não está mostrando aqui, mas é o campo tipo de grupo. Eu tenho um outro tipo de grupo que tem os mesmos valores, né? O tipo de grupo 2, né? Eu não está mostrando aqui, mas eu vou colocar ele aí para aparecer para vocês. Ele tem os mesmos valores, né? É como se fosse uma natureza de grupo 2 aqui, com as mesmas informações.
diversos, entrada e saída. Aí o que ele vai fazer é, porque cada lançamento ele fica vinculado aí ao grupo, né? Então, se eu utilizar aqui no momento de geral comparativo, se eu utilizar uma estrutura do tipo 1, ele vai utilizar aquele grupo 1 lá, o grupo que está mostrando. Se for o 2, ele mostra o outro grupo. Então quer dizer que tem uma mesma conta que ela pode aparecer com a estrutura do custo tipo 1 e não aparecer com a estrutura de custo do tipo 2, né? Se a natureza for cadastrada lá de forma diferente, né? Por exemplo, se eu colocar um imposto de renda, se eu colocar lá no tipo 1, eu colocar que ela que é um diversos, e no tipo 2 eu colocar que ela é uma despesa, não, é despesa que é uma saída, e isso vai influenciar diretamente aí na geração do comparativo, né? Porque ele tem uma regra na hora de gerar que ele desconsidera um daqueles tipos lá. Eu não me recordo bem qual que é o deles, são 3 lá, mas um deles já não aparece na geração do DRI. Vou colocar aqui o mês 3, que foi o mesmo que a gente gerou lá, e vou mandar gerar. Aqui é mais rápido, posso deixar aqui, porque aqui vai gerar mais rápido. Essa geração desse comparativo, ela tem que ser configurada, né? Porque a gente pode ver aqui, ó, que ele colocou uma estrutura aqui, ó. Essa estrutura ele montou, esses números aí ele montou automaticamente, né? O que tem aqui é o código da conta da contabilidade, né? Mas isso tem que ser configurado, né? Depois de feito o vínculo das contas lá, ou pode ser, né, durante ou antes, você pode configurar a posição de cada conta contábil dentro do DRE, né? Você pode jogar a mercadoria tributada para baixo, para cima, né? Jogar o nível dela, né? Aqui é nível 1, aqui é nível 2, aqui é nível 3, aqui é nível 4, né? A gente tem um DRE aqui de 4 níveis, né? Essa conta pertence a essa, que pertence a essa, que pertence a essa. Essa é a estrutura do DRE contábil e normalmente é esse tipo de relatório que a contabilidade vai ter para te apresentar. Então o que você vai fazer é configurar o relatório conforme o relatório da contabilidade e vincular as contas corretamente, né? E vinculado as contas vai mandar gerar. Quando gerar, você vai ter o valor do financeiro, que foi o seu valor aplicado, e vai ter o valor contábil, que é aquela situação que eu falei. No financeiro é aquele campo lá, valor contábil, e as receitas, né, são as notas fiscais e cupons fiscais. A gente tem aqui, ó, se eu clicar no botão direito aqui, nessa coluna que não está em negrito, nessa coluna de detalhes, a gente tem como detalhar o registro, né? Neste caso aqui, ó, eu tenho cupons de peças, cupons de serviço, que foi no caso utilizado em OS, nota fiscal, notas fiscais que foram feitas de OS, e aqui neste caso aqui foi o valor contábil. E aqui as OS, valor de OS, valor de requisição. E os detalhes aí. Aqui, seguindo aqui, eu tenho um alerta. Pode ter uma situação que no momento que o sistema está gerando as informações, fazendo os cálculos aí, ele encontre alguma divergência, algum alerta que precisa ser verificado aí pela pessoa que está gerando. Pode ser algum erro de configuração, né? Então o sistema pode te dar um alerta aí nessa coluna aqui para você verificar e corrigir se for necessário. Aqui a fórmula e o tipo de conta, né? Isso aqui eu vou mostrar lá na configuração. Então esse aí é o DRE comparativo. O que a gente faz aqui agora? A gente pode imprimir. A gente tem uma versão impressa aqui, ó.
que no caso aqui está mostrando só o contábil. Quando a gente imprimir, dentro do contábil vai mostrar as nossas contas do sistema, né? No caso das receitas, é os tipos de vendas aqui, e no caso dos outros registros, né, a gente tem as contas do financeiro. Tá vendo? Né? Se a gente pegar aqui e fazer uma soma dos registros do nosso, aqui é a nossa conta no financeiro, né, 1,02, 1,01, e aqui é a nossa conta contábil. Eu posso tirar algumas informações na hora de imprimir. Ó. Eu vou deixar de imprimir a estrutura. Ele imprime ali sem estrutura, né? Posso imprimir do jeito que eu quiser. E também posso exportar para Excel. Ele vai exportar aquela impressão nossa que todo mundo já conhece. Do jeito que está aqui, ele vai exportar para Excel, né? Isso é interessante. Você pode pegar aí os seus valores, né? Fazer as suas emissões de notas e configurar seus lançamentos que foram feitos. Aí você colocar quando for contábil, você colocar lá o valor contábil. Quando não for, você zerar o lançamento, o valor do campo valor contábil no lançamento, para poder no final do período fazer a apuração do mês e comparar aí com a contabilidade para ver se está andando direitinho aí com os demais. A gente tem aqui no final, a gente tem 3 registros aqui, 999 sem vínculo, né? O sistema não conseguiu encontrar nessas contas aqui, ó, 4601, 4801 e 4803, ele não conseguiu encontrar, não existe a conta contábil vinculada, né? Ou não tem o número que foi informado lá, ou não existe número, o campo não foi preenchido, né? Ele vai ficar aqui embaixo para poder visualizar, e se for o caso configurar. No nosso caso aqui, ó, olha quanto tem aí no final do relatório aqui também mostra. Olha para você ver, 112 mil aí de contas sem vínculo. É muita coisa. Então, essa aqui é a parte do comparativo, e existe agora a parte da configuração, né? A configuração você vai ter 2 formas de fazer. Primeiro, você tem de ter o cadastro. Existem 2 formas de fazer o cadastro, na verdade. Ou você vem por aqui, cadastra 1 a 1, ou você importa um arquivo, né? O sistema tem como aí você importar um arquivo. Tem de ter essas 5 colunas aí: o código da conta, a descrição, a natureza, o índice e o nível. E você tem de colocar aqui o arquivo tem de ser formatado. Você pode informar aqui a posição de início e o tamanho do campo, né, dentro do arquivo, e importar. Então, se não obedecer esse formato aí, não vai funcionar, né? Se o arquivo não tiver como ser lido dessa forma aqui, então você não consegue importar este arquivo. Você vai ter de fazer o cadastro manual. Mas isso é tranquilo de fazer, gente. Se hoje a gente pegar o Excel aí, se importar um arquivo CSV, o Excel já consegue colocar essas colunas ali todas separadinhas, né? Existem fórmulas do Excel que dá para formatar o tamanho de cada coluna ali, e no final de tudo basta copiar, depois de aplicar a fórmula, essa fórmula do Excel,
e copiar isso no arquivo texto e importar para aqui para dentro do sistema tranquilamente. Depois do cadastro, a gente tem esse botão aqui, ó, configurar DRE, que é aquela estrutura lá. É essa estrutura. A gente tem estes campos aqui em cima. A gente tem inserir abaixo, remover, inserir acima, que seria as contas, né? Se eu tirar aqui, por exemplo, mercadorias, substituição tributária, vou remover. Removi. Se eu quiser voltar com ela, eu posso inserir acima de isentas ou abaixo de isentas, né? Vou inserir aqui, vou ter de procurar ela aqui, né? 104, eu posso ordenar aqui. Selecionei. Ela já subiu para aqui, né? O nível dela. Eu posso jogar ela para a direita ou para a esquerda. Tá vendo? E eu posso definir essas cores aí também, gente. As cores servem bastante aí para diferenciar o nível de cada cor, né? Aqui, ó. Eu defini o fundo ou a fonte, né? Eu posso mudar a cor aqui que eu achar interessante, que aí ajuda a configurar. Eu sei que aqui é nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Então está configurado aí. Sinal da conta. Eu indico se o valor da célula é positivo ou negativo. Se é uma conta de soma, por padrão é sim. Se for não, ele, no caso, seria uma conta apenas de um título. Por exemplo, você pode deixar configurado como uma conta de soma, você marca N aqui. E o tipo de conta: receita geral, receita produtos, receita serviço, receita veículo, devolução, custo e outros. Por padrão, você joga tudo outras. Receita geral é se você não quiser controlar, separar produto, serviço ou venda de veículos, né? Deixa a receita geral, vincula apenas uma conta só aqui no receita geral, né? Basta marcar aqui, ó, receita geral. Ele já deixa aqui receita, né? No nosso caso está separadinho. Eu separo o que é receita de produtos, o que é receita de serviços e o que é receita de venda de veículos. Então, ou eu uso só receita geral ou eu uso os outros 3 demais aí. Quando for uma conta de devolução, eu marco a devolução. No nosso caso aqui, ó, vendas canceladas, eu marquei que é devolução. Quando for conta de custo, no caso essa daqui, eu marquei uma conta de custo de mercadoria, né? A contabilidade ela utiliza de outros meios para chegar no custo aí do período, né? No nosso caso não, a gente tem o custo apurado aí por meio das entradas e as saídas da mercadoria. Então, a gente basta apenas configurar qual que é a conta de custo. E o outros que você vai utilizar para os registros do financeiro. Então, tudo que tiver outras, né, e já tiver o vínculo lá no financeiro, você não precisa mexer aí, que o sistema já vai saber que é para usar aquele vínculo que está no plano de contas, e se ele encontrar alguma conta no período, ele vai vincular ao plano de contas, ao comparativo. E eu tenho um campo de fórmula, né? No nosso caso aqui, se a gente prestar atenção, por exemplo aqui, ó, receita de revenda de mercadorias, eu tenho a fórmula 62. Quer dizer, o valor dele é igual ao valor da conta de código 102. Né? Ele colocou um arroba aqui, então ele sabe que é um campo do próprio comparativo, do próprio plano de contas contábil, e no momento de gerar ele vai pegar o valor deste campo. Só que este campo aqui, o 102, ele não tem nada, ele não tem fórmula também. O que o sistema faz quando está gerando? Ele vai buscar, presta atenção, receita P, ele vai buscar as vendas de produto, receita V vai buscar as vendas de veículo, e automaticamente ele vai somar esses valores e agrupar
revenda, no revenda a prazo. Então, a partir desse momento, o 102 vai ter um valor. Esse 101 também vai ter um valor, né? E o registro 100, que é o primeiro aqui da lista, ele é quem? É o 101 mais o 107. É outro registro lá embaixo. Então, da mesma forma, a conta 107 vai ser feita, né? Vai somar o grupo da conta. O 107 vai ter o mesmo valor do 108 e vai somar os valores do registro. Então, todo o comparativo ele é feito dessa forma. Aqui, por exemplo, a gente tem uma conta negativa, né? Ele está marcado ali que o sinal da conta é negativo. Então, aqui, tudo que está aqui é positivo. No momento que ele for atribuir o valor dos registros aqui e ele achar o sinal negativo, ele vai jogar negativo aqui. Porque provavelmente ele vai ser utilizado em outra fórmula que já vai ter o valor negativo. Por exemplo, aqui, ó, receita operacional líquida. É a conta 100 mais a conta 112. A conta 100 é a primeira. Ela é positiva. Mais 112, que é negativa, então ele vai diminuir a receita operacional bruta, vai diminuir o desconto, que é o 112. Então, vai nos dar aí os valores, né? Essa configuração, ela é bem simples de fazer. Tem essa fórmulazinha aqui, tem um botãozinho de validar a fórmula. Essa fórmula eu posso utilizar números também, né? Multiplicar, diminuir números, tipo fazer diminuir um valor em um percentual. Basta você colocar os números aí. Mas é bem basiquinho, apenas para poder fazer esse comparativo do DRE aí. Não vai esperando que essa fórmula vai fazer milagres, que o intuito dela não chega a ser este, né? O intuito dela é mais poder fazer a soma e a subtração dos campos aí deste comparativo. Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, gente, são essas novidades aí, né? Mais uma coisa diferente aí no sistema que vocês podem utilizar para gerir o seu negócio aí. Então, até a próxima.